Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente vai começar agora uma aula de introdução à química orgânica, tá bom? A gente vai produzir alguns vídeos simples, só que não tão rápidos quanto resolução de exercício, né? Mas curtos para a gente poder ver aí esses assuntos em pequenas aulas, tá certo? E hoje a gente vai entrar em introdução à química orgânica, tá? O que é a química orgânica? Atualmente, a química orgânica é a química que estuda os compostos à base de carbono, tá bom? Nem sempre foi assim. A primeira definição de química orgânica foi aquela química que estuda os compostos à base ou a química que estuda os compostos provenientes dos seres vivos, exclusivamente, tá certo? Lá no início da química, observaram que a gente tinha claramente compostos que vinham apenas de seres vivos. E aí, o estudo destes compostos químicos recebeu o nome aí de química orgânica. Porém, para justificar que teve essa divisão, a gente vai ver aqui alguns detalhes históricos, tá bom? Então, olha só. Em 1777, Torben Olof Bergman fez a primeira divisão, né? Então ele chamou ali de compostos inorgânicos aqueles que são extraídos dos minerais e os compostos orgânicos os que são extraídos de seres vivos, tá certo? Não precisa ficar decorando data, aqui não é tão importante ficar lembrando o nome e data, tá bom? É só saber um histórico mesmo. Em 1784, Lavoisier disse o seguinte: todo composto orgânico possui carbono. Lavoisier já conseguiu perceber naquela época que os compostos orgânicos tinham o elemento carbono em comum, tá bom? E em 1807, o Berzelius trouxe a teoria da força vital, né? Como aqueles compostos que vêm de seres vivos têm uma característica em comum, para justificar que eles poderiam só ser produzidos por seres vivos, o Berzelius trouxe a seguinte teoria, que todo ser vivo é dotado de uma força vital, tá? Isso é uma coisa assim que não tinha muita justificativa detalhada, tá? Do que seria essa força vital, mas que essa força vital seria a responsável por transformar os compostos minerais que os animais ingerem em compostos orgânicos, tá? Seria essa força vital que faria essa conversão, tá? Então, por isso que os compostos orgânicos só poderiam vir de seres vivos, porque só os seres vivos teriam essa força vital que teria essa capacidade de conversão, tá bom? Bom, acontece que em 1828 o Frederick Wöhler ele conseguiu fazer ureia, que era considerado um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, né? Que era um mineral. Só que ele fez isso num becker, né? Ele pegou um recipiente, colocou o cianato de amônio, que é um composto mineral, aqueceu e obteve ureia. Ou seja, ele conseguiu obter um composto orgânico a partir de um composto mineral sem um ser vivo, né? O que mostra que a teoria da força vital está errada, tá? Hoje em dia, a maioria dos compostos orgânicos que a gente tem não vem de ser vivo. A gente obtém ele de origens minerais ou a partir de sínteses orgânicas, tá certo? Então a teoria da força vital caiu. Bom, então Auguste Kekulé, em 1858, trouxe a nova definição de química orgânica, nova e atual, né? A química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono, tá? Como já se sabia que o carbono estava presente em todos os seres vivos. Beleza? Bom, vamos seguir. Bom, o Kekulé, quando ele traz o carbono como elemento central para a química orgânica, ele define alguns postulados, e que eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses postulados, tá certo? Que define assim, características importantes do composto de carbono, tá? Do carbono em si, do elemento carbono. Então, assim, ó, não precisa ficar decorando qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, tá bom? Mas é importante saber essas características do elemento carbono. Primeiro, o carbono faz 4 ligações, né? É o postulado da tetravalência do carbono. O carbono faz 4 ligações, sempre, tá bom? Então ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples, como vocês estão vendo aqui, né? Uma ligação tripla ou uma ligação simples, ou 2 ligações duplas. O importante é que ele sempre faça 4 ligações. Você nunca vai ver o carbono fazendo 5, nunca vai ver o carbono fazendo 3, tá? É claro, pessoal, essa é uma aula para ensino médio, tá? Então quem for
da faculdade, de nível superior. Tem alguns casos que a gente pode considerar o carbono fazendo 3 ou 5 em compostos instáveis, mas para compostos estáveis é isso, para ensino médio são 4 ligações e ponto, tá bom? Equivalência das ligações, aqui ele fala o seguinte, todas as 4 ligações são iguais, né? Então, se eu tenho aqui um átomo que tem um cloro e 3 hidrogênios ligados no mesmo carbono, tanto faz a ligação que o cloro tá, né? Se ele está na ligação da direita, da esquerda, da de cima ou da de baixo, tanto faz, eu vou ter o mesmo composto, porque todas as ligações são iguais, tá certo? Muito bem. Uma característica muito importante que faz com que o carbono tenha uma química só dele é o fato de que o carbono ele é catenável. Ele tem a propriedade de catenar, que é a propriedade de formar cadeias. Ele consegue ligar nele mesmo várias vezes, né? Então a gente tem aí cadeias de tamanhos muito grandes só com carbono, né? O carbono formando aí o cerne dessa cadeia. O carbono liga no outro, que liga no outro, que liga no outro, que liga no outro. E como ele pode fazer 4 ligações, a gente tem uma infinidade de possibilidades de compostos diferentes, tá bom? Essa é uma propriedade muito peculiar, né? São poucos os elementos que conseguem fazer isso, ligar em outros átomos do mesmo elemento tantas vezes. Na verdade, só o carbono consegue fazer isso muitas vezes, tá bom? A gente tem o fósforo, que consegue ligar até 4 átomos, o enxofre até 8, né? Mas o carbono a gente consegue ligar facilmente 100, 200, 300 carbonos na mesma cadeia, tá bom? Então, é uma característica só dele, tá? Vamos lá. Tem também uma característica que a gente já pode começar a prestar atenção, que é a geometria que o carbono assume quando ele está fazendo 4 ligações simples. A gente diz que o carbono ele tem uma geometria tetraédrica, tá bom? Aí só para a gente ir sabendo ao longo do curso, a gente vai acabar vendo algumas características relacionadas a essa geometria. Mas por enquanto, é só saber que o carbono, quando ele faz 4 ligações simples, ele não fica no plano, como a gente costuma representar aqui nessa estrutura, né? Por exemplo, a estrutura do metano, CH4, ele assume essa geometria tetraédrica, né? Bom, aqui não é tão relevante para a química orgânica agora, mas só para vocês saberem, né? A gente tem os alótropos do carbono. O que são os alótropos? Alotropia é o fenômeno que ocorre quando a gente tem substâncias simples, que são substâncias formadas pelo mesmo elemento, mas são substâncias diferentes, tá? E o carbono tem os seus alótropos, né? Então, assim, o diamante, por exemplo, ele é formado só de carbono. O grafite também, né? O grafite da lapiseira, do lápis, só tem carbono. A diferença é como esses carbonos se organizam na estrutura. Então, se eles se organizarem de uma determinada forma, a gente tem o diamante. Se eles se organizam de outra, a gente tem o grafite, tá? Então, essas daqui são algumas das formas alotrópicas do carbono. Outras formas alotrópicas, menos comuns de se ver, né? É o fulereno, o nanotubo de carbono, mas aqui não é o foco a gente ficar analisando essa alotropia agora, é só para dar uma pincelada geral aí nas características do carbono, tá bom? Então vamos passar. Elementos organógenos, o que é isso? Né? A química orgânica ela tem alguns elementos, além do carbono, que vão ser encontrados nos compostos orgânicos. Esses elementos, poucos elementos, em comparação com a variedade de elementos que existe na tabela periódica, né, que são mais de 90, a gente vai encontrar aí com muita frequência 4, às vezes 5 elementos diferentes além do carbono. Tá? Quais são esses elementos? São os elementos organógenos, geradores de compostos orgânicos. Tá? Os mais comuns, carbono, claro, né, obviamente, hidrogênio é muito frequente, oxigênio e nitrogênio. Esses são os mais encontrados, beleza? Mas a gente vai encontrar também cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, tá bom? Mas principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que a gente encontra com mais frequência. Esses são chamados elementos organógenos. Bom, aqui chegou numa parte importantíssima. A gente tem que saber classificar o elemento carbono quando ele está numa cadeia carbônica, num composto orgânico. E a gente classifica o carbono com relação ao número
de átomos de carbono em que ele está ligado, tá bom? Então, por exemplo, o que é um carbono primário? É todo átomo de carbono ligado no máximo a um único átomo de carbono ou nenhum, né? Então, se eu tenho um átomo de carbono que se liga em nenhum carbono, ele é primário. Se eu tenho um átomo de carbono ligado em apenas um carbono, ele também é primário, tá bom? Então, eu vou ver o número de vizinhos carbono que um carbono tem para poder classificar ele, tá? O que seria um carbono secundário? Seria um carbono ligado em dois átomos de carbono. Carbono terciário, um carbono que está ligado em 3 átomos de carbono. E um carbono quaternário, um carbono que está ligado em 4 outros átomos de carbono. Para isso, a gente vai analisar essa estrutura aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, então olha só. A gente tem aqui a fórmula da molécula de LSD, tá? Se você não entende esses riscos, né, essa forma de representar um composto orgânico, tem um vídeo no meu canal que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Que explica como encontrar os carbonos e os hidrogênios, como entender esse tipo de estrutura aqui, tá? Chama Fórmula Bastão, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acessar e entender. Tá bom? Daqui eu já estou supondo que você entende o que está vendo aqui. Se você não entende, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, Fórmula de Bastão, que aí você vai entender. Não é difícil, o vídeo é curto e rapidinho você entende, tá? Então vamos lá. Eu vou classificar cada um dos carbonos que estão aqui nessa molécula. Então eu vou começar aqui de vermelho, né? Vou começar com esse primeiro carbono aqui, ó. Esse CH3, né? H3C. Quando eu olho para esse carbono, eu vejo que ele está ligado em 3 hidrogênios e neste carbono aqui, né? Nesse vértice tem um carbono. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono primário. Então, eu vou usar P para primário, beleza? Está classificado. Agora, eu vou classificar esse carbono aqui que eu marquei, né? Esse carbono só está ligado em um carbono também. Então, esse aqui é um carbono primário, tá certo? Ele está ligado nesse elemento, mas esse elemento é nitrogênio. Então a gente classifica os carbonos de acordo com o tipo de carbono que eles estão ligados. Tá bom? Então vamos procurar outro carbono. Ó, aqui a gente tem outro carbono, né? Ele só está ligado em um carbono, só tem um vizinho carbono. Então ele é primário também. Quando eu olho para esse carbono, eu tenho ele ligado em apenas um vizinho carbono. Então ele também é primário. Tá certo? Aqui eu também tenho um carbono, né? E esse carbono está ligado no nitrogênio, no oxigênio e nesse carboninho aqui de baixo. Então, é um carbono primário. Esse carbono agora, ele tem um vizinho carbono, 2 vizinhos carbono, 3 vizinhos carbono. Então, ele é um carbono do tipo terciário. Vou usar um T para marcar o terciário, tá bom? Agora eu vou olhar para esse aqui, ó. Esse só tem um vizinho carbono, né? Então ele é um carbono primário. Agora eu vou olhar para este. Esse aqui tem um vizinho, 2 vizinhos que são carbonos. Então esse aqui é um carbono do tipo secundário. Vamos lá, vamos mais rápido agora, tá bom? Esse carbono aqui é um carbono primário. Esse carbono que está aqui é um carbono secundário, porque ele está ligado só em 2 carbonos. Então vou marcar com S de secundário. Esse carbono aqui agora é um carbono terciário, ó, tem 3 vizinhos carbono. Esse carbono aqui também é um carbono terciário. Esse é um carbono secundário. Este é um carbono secundário. Este é um carbono secundário. Pessoal, repara que não importa quantas ligações o carbono que eu estou classificando faz com outro carbono. Isso não importa, né? Se é ligação simples, dupla, tripla. Para a classificação de carbono só importa quantos vizinhos carbono ele tem, tá bom? Esse carboninho que está aqui, ele é um carbono secundário também. Este que está aqui é um carbono terciário. Este que está aqui é um carbono terciário. E este que está aqui é um carbono secundário. Este que está aqui, olha só, cuidado, né? Ele tem só um vizinho carbono, o outro vizinho é um nitrogênio. Então ele é um carbono do tipo primário. E tá aí, a gente classificou todos os átomos de carbono dessa molécula. Tá certo? Bom, vamos seguir então. A gente vai classificar agora os átomos de carbono aqui
da carbazina, beleza? Mais um composto orgânico. Então, ó, olhando para esse carbono aqui, a gente observa que ele não tem nenhum vizinho carbono. Então, ele é carbono primário. Este daqui também carbono primário. Aqui não tem carbono, não tem carbono, não tem carbono. Ó, vamos classificar esse daqui, né? Esse só tem um vizinho carbono, que é esse que está aqui embaixo. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui, ele tem dois vizinhos carbono. Ó, tem esse que a gente já classificou e tem esse outro que aqui está ligado com oxigênio. Então, nós temos aqui um carbono secundário e esse carbono é um carbono primário. Tem mais um carbono aqui, só que esse não está ligado em nenhum outro carbono, então ele é primário. E acabou, né? Já classificamos todos, beleza? Estão todos classificados. E aqui, ó, a gente tem uma cadeia já, uma outra forma de representar, né? Na estrutura aberta aqui, onde a gente vê os carbonos mesmo, não é estrutura de bastão, né? Assim, é mais fácil de enxergar, só que é mais chato de escrever, né? Então a estrutura de bastão ela é muito interessante para a gente poder escrever rápido as estruturas de compostos orgânicos. Mas vamos classificar todos os carbonos aí, ó. Primeiro carbono, esse é primário, esse daqui tem dois vizinhos, então é secundário, esse também é secundário, esse já tem três vizinhos carbonos, é terciário, esse tem três vizinhos carbono, é terciário, esse só tem um primário, primário. Esse aqui também é primário, vamos olhar para esse aqui, tem dois vizinhos, secundário, vou olhar para esse daqui, ó, tem três vizinhos, é terciário, esse é primário. Olha esse carboninho aqui, ó, esse daqui, ele tem quatro vizinhos carbonos, então a gente está falando aqui de um carbono quaternário, beleza? Esse é um carbono secundário, esse é um carbono primário, este aqui é um carbono secundário e, por último, esse aqui é um carbono primário, tá bom? Espero que você tenha entendido. Classificar carbono vai ser importantíssimo em alguns pontos, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Tá bom, pessoal? Então, por hoje chega. A introdução em química orgânica está dada. A próxima aula vai ser classificação de cadeia. Um abraço e vamos para a próxima.